José Boto está para ser anunciado como novo diretor de futebol do Flamengo. Questões de detalhes, mas tudo indica que vai ser mesmo o novo diretor. Claro, o BAP assume só em janeiro, então o anúncio deve ocorrer em conformidade com o BAP assumindo a presidência. Mas todo mundo que acompanha o Flamengo já dá como certo o diretor de futebol português. E o que que isso significa? O que que isso traz de novo para o Flamengo e para o futebol brasileiro? Eu estive acompanhando alguns vídeos em podcast, algumas entrevistas do José Boldo e também, claro, tentando entender melhor, conhecer a sua história no futebol, por onde passou, como trabalhou. Claro, se eu falar aqui que eu já conhecia o José Boldo faz tempo, estaria faltando com a verdade, não é essa a minha intenção. Mas de tudo aquilo que eu pude apurar, obter de informação, eu fiquei muito bem impressionado. É um cara que tem um embasamento técnico no seu trabalho muito relevante, a ponto de conseguir discutir com técnicos é, parte tática, dinâmica coletiva, jogadores que vão mais funcionar mais em determinada situação do que em outras. É um cara muito completo e também ele tem muito conhecimento de mercado, a parte de negociação. Ou seja, ele reúne aí a parte de um diretor técnico, né, as características, o entendimento, a capacitação e também ele é um cara muito agressivo, muito atuante, muito forte de mercado. E não só mercado da América do Sul ou de Portugal, mercado mundial como um todo. É um cara que trabalhou no leste europeu, é um cara que trabalhou em clubes grandes como o Benfica, né? E outros clubes importantes como o Shakhtar Donetsk, que foi um clube que era um clube muito atuante na contratação de jogadores, um clube com um poder de investimento muito grande. Enfim, mercados emergentes. É um diretor, eu poderia dizer, do ponto de vista conceitual, um diretor de futebol muito completo. E, portanto, ele promete revolucionar o mercado de diretores que nós temos aqui no Brasil, Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, aquele mais do mesmo, como o Jorge Jesus fez quando chegou aqui em relação aos técnicos, eu acredito que possa acontecer muito semelhante em relação ao mercado executivo do Brasil, de diretores. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, eu peço aqui a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal, gosta do conteúdo do canal, deixa aqui, se inscreva, é muito importante para o crescimento do canal. E tão importante quanto, até mais, é o seu joinha, é o seu like. Deixa aqui seu like para ajudar o canal, porque é através do seu like que o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Esse vídeo consegue um alcance muito maior. Então deixa aqui o seu joinha, o seu like. Claro, diga aqui se você concordou ou não concordou com algo que foi abordado. Se você gostou ou não do conteúdo, não importa. O importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o José Boto, como eu estava dizendo, ele é um cara que reúne as competências técnicas com também as competências de mercado, de negociação e a parte de reformulação do departamento de futebol. Ele é um cara que trabalha o departamento, a gente fala a cadeia end-to-end, do início ao fim, todas as partes que englobam a cadeia de futebol. Ele é um cara que trabalha a organização de todos esses setores, né? Eu pude ver algumas entrevistas dele, fui buscar informações e eu fiquei muito bem impressionado com a capacitação que ele tem. É um cara que vem da área de scout, começou como scout, ou seja, identificar é, os jogadores necessários para determinado esquema tático, para determinado técnico, para determinada função. E aí ele vai galgando, subindo posições e se tornando um profissional muito requisitado na Europa, né? Um profissional que tem passagem por mercados importantes, mercados emergentes e, portanto, um conhecimento muito amplo da parte de scout, identificar talento, saber mapear jogadores, pegar aquele jogador que ninguém viu ainda, mas que quando observarem e detectarem vai ter um valor muito grande de mercado. Então ele é um cara que vai lá e busca esse jogador antes que ele fique famoso, se torne caro.
e consegue trabalhar, discutir muito a parte técnica, a dinâmica coletiva com o técnico, porque ele tem esse embasamento técnico. Não é que ele vai escalar o time, longe disso. Mas quando um treinador pede algum jogador para ele tem ali a capacidade de questionar, de entender e também de cobrar o treinador da execução daquilo que foi combinado, da parte coletiva, da parte tática. Ou seja, ele é um cara que vai muito além daquilo que nós estamos acostumados a ver no Brasil. Diretores como Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, que não tem critério algum. Eu estou falando desses dois porque são os mais famosos, mas que não tem critério algum na parte técnica e, consequentemente, eles escolhem de forma aleatória jogadores para os seus clubes, né? Não vou dizer de forma aleatória, mas com critérios que não são dos mais sofisticados, mais profissionais hoje no futebol. Escolhem porque o cara é medalhão, escolhem porque o cara ganhou em algum momento da sua carreira títulos importantes, porque o cara é midiático, porque o cara é um jogador que vai, vamos dizer assim, acalmar a torcida. Tudo isso, menos os critérios que deveriam realmente importar para o clube, que é um critério técnico. Qual é a função que ele vai exercer, como é que ele vai se enquadrar, se encaixar naquele elenco, se o técnico precisa ou não, qual é a carência do elenco, qual é a forma de jogar do clube para que possa encaixar, qual é a maneira de pensar do treinador, qual é a dinâmica coletiva. Esses deveriam ser os critérios, pelo menos nos clubes geridos de forma profissional. Assim é na Europa, você vê cada vez mais o Real Madrid contratar menos medalhões. Claro que contratou agora o Mbappé, mas tem a parte de marketing, mas em regra vai muito desses mercados e trazem jogadores que estão para explodir, jogadores que vão executar a parte técnica, tática, coletiva em acordo com a filosofia de jogo do seu treinador. E nesse sentido, esse novo diretor, ele promete fazer um barulho mais ou menos parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o Jorge Jesus quando chegou aqui no Brasil para dirigir o Flamengo como técnico. Naquele momento, a gente tinha treinadores brasileiros que não eram questionados, mas todos estavam meio que já cansados daquele futebol reativo, aquele futebol que não tinha nenhuma dinâmica diferente, nenhuma dinâmica tática ou coletiva. Eram os times que jogavam realmente sempre no erro do adversário, não propunham jogo, não faziam marcação-pressão, enfim. A gente estava aí numa verdadeira era de escuridão em termos tático e coletivo e com nomes já famosos, verdadeiros medalhões, os famosos medalhões com os técnicos. Felipão, Abel Braga, lembra? Abel Braga era técnico do Flamengo e a torcida ficava reclamando o tempo todo. Pois é, então era o mesmo cenário, esse cenário que imperava no futebol brasileiro até vir o Jorge Jesus. E depois que veio o Jorge Jesus, a gente sabe o que aconteceu e como abriu o mercado de treinadores, e aí os treinadores que aqui estavam começaram a ser muito questionados e hoje vem cada vez mais perdendo o mercado, né? E eu acredito que possa acontecer algo muito semelhante, porque os diretores que nós temos aqui, eles são muito, na minha opinião, não vou dizer amadores porque eles recebem por isso, eles trabalham com isso, seria até um desrespeito, na minha opinião, mas são diretores muito atrás do que o mercado, principalmente na Europa, onde você tem o futebol, os grandes centros mais evoluídos no sentido do profissionalismo, esses diretores estão muito atrás dos requisitos que são atribuídos aos grandes executivos do futebol mundial. Em especial, como eu falei, o futebol que é jogado na Europa, onde em termos de profissionalização é mais evoluído do que aqui. Então, você tem lá diretores que entendem não apenas do mercado de negociação, mas entendem da parte tática, coletiva, da dinâmica, do scout, de organização de departamentos, porque isso é justamente o que compõe o todo. Essas características, essas valências, elas meio que se complementam, elas são muito importantes para o resultado do trabalho de um diretor, né? E o que acontece? Hoje, os diretores aqui no Brasil, eles têm essa dificuldade. Você vê muito atribuídas as características de um Rodrigo Caetano, as características de um Alexandre Matos, muita questão de contratação. E você não vê critérios algum, não vê critério nenhum nas escolhas. Por exemplo, o Cruzeiro tira um técnico e bota o Fernando Diniz, que não tinha nada a ver com o técnico que estava anteriormente.
O Flamengo, quando tirou o Abel Braga, contratou o Jorge Jesus, técnicos de perfis completamente diferentes. O acerto ali foi aleatório, não foi algo planejado, né? A gente vê também o Palmeiras teve uma escolha acertada, mas aleatória com o Abel Ferreira. Ninguém foi no Abel Ferreira por causa do mérito que ele tinha como treinador. Era um desconhecido. Venceu o Jorge Jesus numa fase eliminatória da Champions e ali com aquilo ganhou o nome e veio para o Brasil. Mas a gente vê que as escolhas aqui no Brasil, os diretores, eles são muito aleatórios, eles não têm esse trabalho, essa capacitação, esse background, esse nível de instrução até para trabalharem dessa forma de processos planejado, departamentalização e principalmente a dinâmica tática coletiva. Eu falo de novo do Rodrigo Caetano e Alexandre Matos porque é o que a gente mais conhece no mercado, mas são diretores que são aleatórios nesse sentido. Contratam um técnico que tem um jogo de marcação alta e depois demitem, depois de 7 jogos, se perderem, contratam um técnico que joga totalmente de forma reativa. E a gente vê isso em todos os clubes, no Flamengo, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, que é muito centrado no Abel, mas o diretor, o Anderson Barros, que trabalhava antes no Botafogo, tem essa característica também. A gente vê isso em todos os clubes, né? O São Paulo, que pode jogar, pode ser treinado com o Diego Aguirre, depois contratou o Fernando Diniz anos atrás, ou seja, não existe um mínimo critério, não existe nesses diretores a capacitação, eu digo até o nível de instrução para trabalhar com grandes executivos que estão gerindo grandes marcas no futebol, grandes orçamentos bilionários. E não existe também nesses diretores, nesses executivos, uma entrada internacional, uma rede de conexões internacional. Não existe também esse entendimento tático, coletivo, troca de experiências com outros diretores, né? Você não vê essa discussão tática coletiva nesses diretores. Por isso eu entendo que o José Boldo, ele promete no sentido de criar expectativa de também revolucionar esse mercado de diretores no futebol brasileiro, abrir portas para que outros profissionais também capacitados possam ingressar aqui no futebol e começar a ajudar na evolução do futebol brasileiro no fora de campo, né? Que é o que o futebol brasileiro precisa para evoluir como liga, como produto e como consumo também para quem assiste. Eu acredito que tem grandes chances disso acontecer e a gente está vendo agora, ou vai ver agora, um próximo passo na cadeia de evolução do futebol brasileiro. Antes com os treinadores, depois que veio o Jorge Jesus, o mercado se abriu. E agora com os treinadores, acredito que o mercado também vai se abrir e vai dar uma resposta para aqueles profissionais que não estão preparados ou que fazem apenas o básico ou se restringem a só negociar jogadores sem critério algum. Acredito nisso, mas quero saber sua opinião. Portanto, deixe aqui seus comentários, é muito importante. Não deixe de se inscrever. Lembra do joinha, deixa o like aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.